Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos mexer numa ferida que foi reaberta ou aberta recentemente por uma série de questões envolvendo a área política nacional. O que a gente quer responder hoje é: o cristão, é verdade que ele não pode ser socialista? É verdade que esse pensamento se opõe ao evangelho? E aí muita gente vai entrar naquela questão da agenda relacionada, por exemplo, à identidade de gênero, ou ainda um ateísmo que, em muitos casos, vem ligado com o socialismo. Muita gente fala dos países comunistas, de muita repressão, zero liberdade. Essas são algumas questões que um dos lados levanta. Mas do outro lado, será que, por exemplo, a igreja de Atos, lá em Atos 2, não é um exemplo de uma igreja socialista que reparte o pão, que divide, onde as pessoas não têm necessidade? A própria Bíblia diz que será muito difícil que um rico entre no reino do céu. Será que esse acúmulo de capital, que muitas vezes move a nossa sociedade, também não é um problema? Será que, de repente, a gente consegue encontrar um meio termo? Bom, não sei. Todas essas perguntas vão aparecer durante o nosso bate-papo de hoje, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa para dividir esses momentos com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e, principalmente, juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões ligadas e relacionadas ao pensamento teológico. Hoje, de forma muito especial, não só teológico, mas político também. A gente vai conversar sobre essa questão socialismo, capitalismo, entre outros assuntos. Vou apresentar os nossos convidados e eu vou começar apresentando o pastor Heleno Bezerra, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Apostólico da Restauração. Pastor Heleno, obrigado, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o amigo. Eu quem agradece, é um prazer, sempre um prazer estar aqui e contribuir para auxiliar no raciocínio, na compreensão de tantos fatores que permeiam no meio da igreja. Sim, que seja uma bênção para todos nós. Exatamente, auxiliar. O pessoal reclama às vezes, Heleno, que a gente aqui não dá uma resposta final. Mas eu falo, essa não é a ideia, inclusive. Eu acho que eu vou ficar com aquela frase de Castro Alves, que ele disse assim: livros, livros, livros e a mão cheia. Boa. E manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito bom, tá aí, ó. Vai, estuda. Pastor Heleno, passa o endereço da igreja, de repente alguém está nos assistindo, quiser fazer uma visita, e os horários também de culto, por favor. Hoje nós estamos sediados na Vila Formosa, nós retornamos depois de 3 anos e pouco para a Vila Formosa, Rua Osvaldo Arouca, a famosa rua ali da Fechadura Arouca, a fábrica Fechadura Arouca, desculpa. Rua Osvaldo Arouca, 213, na Vila Formosa. Região? Os nossos cultos atualmente estão às quintas-feiras, às 20 horas, mas nesse período nós alteramos para as 19. Tá. E aos domingos, às 18h30, mas durante esse período, às 18 horas, ok? Tá. Você é um convidado, está lá conosco, em nome de Jesus. Reuniões presenciais. Reuniões presenciais. Legal. Estamos dentro dos princípios do novo, sim. das novas regulamentações. É legal porque às vezes a gente dá o dia da reunião, a pessoa chega lá, a igreja está fechada, que é só online, né? Então não, tem culto lá presencial. também. Você pode ir. Obrigado, pastor Heleno, pelo carinho de estar aqui essa noite. Quem também nos visita, e eu também tenho muita alegria de receber aqui, é o pastor Cláudio Neres, da Igreja Congregacional. Pastor Cláudio, poxa, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma alegria receber o amigo aqui, é um prazer. Eu é que agradeço, Zeca. Eu fico feliz de estar participando desse programa, ainda mais dentro desse tema tão oportuno,
para toda a igreja brasileira. Acho que nós estamos pensando, né, um tempo assim de trazer novos conceitos, novos pensamentos. Eu sei que isso gera uma crise, mas é importante a gente pensar, sair um pouco fora da caixa. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para cooperar um pouquinho com meu pequeno conhecimento a respeito do tema. Muito bacana, importantíssimo a gente pensar além, né? E eu tinha um professor que ele sempre falava que ele gostava muito de ouvir quem pensava diferente dele, que era ali que ele crescia. E hoje o que a gente vê não é isso, né? Se a pessoa pensa diferente, você não quer nem ouvir, Exato. Você quer já tacar pedra e tudo mais, que esse momento possa ser de reflexão realmente. Pastor Cláudio, o irmão atualmente não está pastoreando a igreja congregacional, mas Exato. é membro da igreja e ainda ministro da denominação, né? Eu estou vivendo um ano sabático no meu ministério pastoral, né? Então, estou aí me dando um tempo, talvez de um ano e meio aproximadamente, mas sou membro, assim, desde a infância da Igreja Congregacional Filadélfia, que fica na Avenida Sapopemba, 1913, próximo de São Mateus, perto do terminal do monotrilho, né, do metrô. Ali, acho que é a Fazenda da Juta, que tem ali um monotrilho. E é uma igreja muito boa, porém não está tendo culto presencial. Embora tenha as normas aí legalizadas pelo governo, mas a igreja em si achou por bem não ter concentração de pessoas, seja de 10, de 20, de 30 ou da proporção que for, né? A gente sabe que existe uma política toda por trás disso, então desde já começo dentro do tema. Existe muita politização em muitos temas e a gente sabe que isso não é legal. A gente tem que preservar a vida e a igreja não se faz dentro de templo. A igreja somos nós e a igreja de Cristo Jesus se faz na casa, se faz com a família, no partir do pão ali. E os pastores, graças a Deus, muitos têm se adequado a isso, mas infelizmente não são todos. Muito bom. Pastor, qual que é o horário lá? Às 18 horas. Também? É online, uma plataforma no YouTube. Muito bacana, online lá para você que quiser, pode também participar. Esse momento assim de pandemia ajudou nessa questão, né? Você consegue circular em várias igrejas, porque todas estão, ou pelo menos na sua maioria, online também. Vamos assistir a matéria que vai dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, vai apresentar o nosso tema, algumas questões, e na sequência a gente já volta com as primeiras opiniões dos nossos convidados. Vejam só. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. De uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos o termo à corrente marxista. Mas essa, segundo estudiosos, não é a única forma de socialismo existente. A partir do século XX, ocorreram no mundo várias tentativas de implementação de regimes socialistas. Atualmente, alguns países afirmam apresentar um sistema baseado em tais princípios. Mas será que eles são mesmo socialistas? Outras perguntas são importantes nessa questão. Por exemplo, o cristão pode abraçar a ideologia socialista? Talvez a resposta mais comum seja não. Não é possível ser cristão e socialista. Só que precisamos analisar algumas questões. E aqui podemos entrar com um texto bíblico muito famoso que conta como era a experiência da igreja primitiva. Atos 2. Vamos ler. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Não é um texto bíblico de socialismo? Não vemos aqui como funciona esse sistema econômico. Não é a própria igreja fazendo uma distribuição de renda? Vamos conversar agora sobre o assunto. Fique ligado. Muito bacana a gente pensar sobre isso. Acho que vai ser uma oportunidade super legal da gente refletir sobre o assunto. E agora eu já quero pegar as opiniões iniciais dos nossos convidados e eu vou pedir para eles responderem a pergunta tema do programa de hoje, né? Pastor Heleno, é verdade que o cristão não pode ser socialista?
Eu acredito piamente que o cristão verdadeiro, o cristão de raiz, ser um socialista dentro do princípio de socialista que vivemos na contemporaneidade é uma dicotomia, isto é, não pode existir, não tem condições de existir. Não tem condição de ser socialista e cristão ao mesmo tempo, porque essas duas linhas são opostas dentro do quadro do pensamento socialista moderno. Muito bom. Pastor Cláudio, por favor, a sua impressão também é verdade que o cristão não pode ser socialista? Eu acredito, citando até o Karl Barth, um teólogo muito famoso e tal, em 1915 ele se afiliou ao Partido Socialista da Suíça. E ele fez uma grande declaração que foi muito polêmica na época, hoje talvez nem tanto, mas ainda é, para quem pensa como o pastor Heleno, de forma respeitosa. Ele disse que é impossível você ser cristão e não adotar os princípios socialistas. Ou seja, Karl Barth, um dos maiores teólogos da história contemporânea, posso dizer, de 1915, dizendo que é impossível você ser cristão e não adotar como estilo de vida os princípios socialistas. Agora, respondendo essa pergunta, sim, é possível um cristão ser socialista, mas o socialismo não abarca o todo do cristão, porque ser cristão compete àquele que se converteu a Cristo a envolver-se na vida. É um chamado para a vida. Então, o evangelho é muito maior que partido socialista, que partido capitalista, ou qualquer tipo de segmento ou seção da vida. É muito maior do que isso. Sendo que nós estamos na vida, podemos ser até, por exemplo, vou usar uma frase muito forte, podemos ser até mesmo evangélicos e ser cristãos. Porque é muito maior do que qualquer tipo de segmento, né? Então, Jesus, ele não pode ser condensado dentro de uma caixa segmentário, seja de qual partido ou linha ideológica seja, que nós temos hoje ou no passado. Ele não pode estar dentro disso. Então, o cristão, sim, pode ser socialista, sendo um cristão dentro do partido. Existem pontos de contato do socialismo com o evangelho, com a nova vida em Cristo, mas nem tudo que está lá tem o seu ponto de contato, né? Então, eu acho que é possível, sim. A gente depois pode aprofundar mais isso, mas agora eu quero dar a oportunidade para você que nos assiste de participar, respondendo a nossa enquete que está disponível lá no nosso perfil do Instagram. Já aparece aí, @programa Vejam Só. Siga lá o nosso perfil, tá bom? Faça parte dessa comunidade e lá que você vai encontrar sempre a nossa enquete e na postagem seguinte você vai encontrar a oportunidade de comentar. Então você escolhe uma opção e depois justifica. A pergunta que está disponível é a seguinte: o texto de Atos 2 não é exemplo de uma igreja socialista? Você tem a opção de responder sim, é um exemplo, ou não, não é um exemplo, tá certo? Fique à vontade, comente e depois, durante o nosso bate-papo, nós vamos colocar aqui algumas opiniões também que os internautas colocaram por lá, tá bom? Pastor Heleno, eu quero começar entendendo o seguinte: fala-se muito hoje dessa questão de socialismo, de esquerda e tudo mais. A minha dúvida é a seguinte: no Brasil hoje, a gente tem esses resquícios de socialismo aqui no nosso país? Ou nós estamos, é uma briga que, na verdade, aqui nem existe, é lá de fora? Não, ela existe sim. Eu vou dizer que é um problema social que nós vivemos. Nós temos todo tipo de pensamento hoje aglomerado, que é difundido nas universidades, que é difundido nas escolas. Eu trabalhei, por exemplo, algum tempo afastado da sala de aula como professor, que fui também na rede estadual de São Paulo, e mesmo como professor de língua portuguesa, e eu auxiliava no grupo de professores, eu era uma espécie de capacitador, vou usar esse termo aqui, para alguns professores da rede pública.
de São Paulo, e até a linha com que eu tinha que adotar, desde a alfabetização até o pensamento da formação na língua portuguesa, na qual eu era responsável, todo o pensamento ali estava cunhado, preenchido com a linha socialista comunista. Então, esse é um resquício que vem já a nossa sociedade hoje ela está bastantemente formatada dentro do pensamento socialista. Porque a gente vê aí toda a nossa sociedade que foi formada desde, vamos dizer, de 20 anos para cá, o pensamento que se perpetuou, que se infiltrou muito fortemente em toda a formação no Brasil, é um pensamento socialista. Então, hoje nós pegamos os jovens aí, eu até falo, um jovem que viaja todos os anos para Orlando, para Miami, para os Estados Unidos, tem iPhone último modelo e se auto-intitula socialista. Então, é uma coisa, como eu disse, da dicotomia, é muito complicado você entender, você aceitar esse tipo de coisa. Porque tem uma formação, uma linha, foi formatada a sua mente, porque no passado o socialismo dizia assim, o comunismo dizia assim, dai-nos as crianças e devolveremos o comunismo. Né? Quando eu era criancinha, eu ouvia a frase assim, o comunismo, ele come cabeça de criança. E a gente não entendia muito bem isso, até pela nossa infantilidade. Mas comer desconstruir qualquer linha de raciocínio e implantar a nova linha de raciocínio, que é o comunismo. Então, este é a sociedade que nós temos hoje. Por isso, muitos dos que estão hoje, até dentro da igreja, né, têm uma falta, uma dificuldade de compreensão, exatamente por temas, por assuntos como esse que foi apresentado aqui, ligado a Atos 2. Aquilo lá é uma igreja socialista, sem sombra de dúvida para mim. Uma igreja socialista é diferente de um partido político. Então, nós precisamos, antes de tudo, compreender essa diferença. Uma igreja socialista que viveu Atos 2 é muito diferente de um partido que está aí impondo uma destruição, inclusive da família e inclusive do modelo judaico-cristão de sociedade. Eu queria abrir aqui, eu sei que eu já falei um pouquinho, olha o que Antônio, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, Gramsci, ele diz assim, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes. É aquela velha política de Satanás. Dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais e a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Quer dizer, eu abomino isso aqui. Abomino essa linha de raciocínio. Abomino esta condução de pensamento. Por isso, eu jamais posso aceitar que um cristão possa ser o socialista que nós estamos tratando aqui, porque não é o socialista de Atos 2. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engels. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então.
Então, a gente tem duas coisas completamente diferentes. O socialismo enquanto regime governamental e um socialismo enquanto atitude e atividade de uma igreja. São duas coisas completamente diferentes. Pastor Heleno, rapidinho, qual que é a sua principal crítica ao pensamento socialista? Só vou dar alguns exemplos aqui. O pessoal fala que é muito ligado ao ateísmo, muita gente diz essa agenda de ideologia de gênero, inclusive repressão, violência. Qual que é o grande perigo do socialismo? Eu vou aqui pegar do próprio manifesto comunista, algumas coisas que eu vi. Diz assim, ó: infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação, derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso, não quer mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas, né, que só promoviam a chamada obscenidade, que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual, né, que nada é de liberdade sexual, porque as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então, usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o cunho da coisa, o princípio, a base da coisa é obscena, é desconstrução e descaracterização do ser humano. Entendi. Depois a gente vai colocar outras questões aqui também para o pastor Heleno. Cláudio, eu quero ouvir a sua opinião agora, porque assim, eu fiquei com a impressão na sua primeira fala que você até transita um pouco nisso que o Heleno está falando, de você tirar o evangelho e colocar o pensamento político. Você acredita que esse é um grande problema que talvez esse lado esquerdo, né, do pensamento cristão enfrenta? De não dar a Marx, né, ou outros pensadores tanta importância, deixando até o evangelho fora disso? Sim. Olha, Zeca, eu acredito que existe um grande problema quando se pensa política, se pensa em sistema governamental, socialismo, capitalismo, e se cola muito o pensamento de Marx ao socialismo, mas Marx, a gente tem que pegar que é século XVIII, XIX, certo? E a gente tem o pensamento de Cristo como uma norma para a nossa conduta ética de vida, primeiro século. E a gente tem que pegar também o Antigo Testamento, na sua formação inicial, dentro da revelação progressiva. E a gente vê ali o cuidado pelas classes minoritárias, pelos andarilhos. Ou seja, socialismo é um termo moderno, porém, não existia na Bíblia, você não vai encontrar esse termo na Bíblia, mas ela se praticava isso. Daí tenta-se colar socialismo, ou aqueles que defendem essa prática bíblica, a um sistema governamental. O maniqueísmo do terceiro século colocou um dualismo assim, existe o bem e o mal, inferno e céu, sabe? E você tem que, se você é uma coisa, você não é outra. E a gente vai vivendo dentro disso. E, infelizmente, as igrejas, elas são assim, ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou isso é sacro ou isso é santo. Então, a gente fez essa divisão. O Santo Agostinho combateu isso no século X, né, século XI, o tempo dele, dizendo que existem coisas que são ruins e que lá na frente elas são boas. Coisas que são boas que, na verdade, elas são ruins. E a gente tem que fazer essa divisão. Então, o socialismo, na verdade, como um sistema, dentro das prédicas colocadas ali pelo pastor Heleno, se você pegar cortes de alguns postuladores, realmente é uma coisa horrível. Mas a gente não pode ler socialismo como uma pauta dentro, eu vou usar um termo aqui bem moderno e vou tentar explicar ele, dentro dessa estrutura marxista,
cultural que nós temos hoje, com as pautas políticas, com as classes minoritárias, que se agregou o pensamento do feminismo, do homossexualismo, condensou-se tudo e se chama de estrutura cultural marxista, né? É mais ou menos isso. Eu não posso pegar isso aqui e dizer que isso tudo aqui é o socialismo. Isso é um equívoco, né? É tentar colar ou demonizar um pensamento na sua base. Estou falando de Novo Testamento, como uma coisa pura, maravilhosa, que vê a igualdade, que vê equidade social, justiça social, e colar essas pautas políticas, né? Agora, é importante ter um cristão de pauta socialista, de base bíblica, muito colado em Jesus, dentro desses segmentos políticos, para trazer essa dosagem do evangelho genuíno de Cristo. Então, isso é muito importante, a gente ter essa divisão, ter esse pensamento mais balizado, né? Não condensado, porque ele fez uma citação que eu achei interessante, que os comunistas eles assumiriam e se tornariam os grandes ícones, né? Os grandes líderes. Hoje a gente vê a postulação maior capitalista conservadora como sendo o grande idiota da nossa sociedade, principalmente brasileira. Então, assim, se reverte. Se você postula contra o comunismo, entre aspas, tá? São coisas bem distintas. A gente precisava de um bom tempo para conceituar uma coisa e outra. O socialista, você tem que postular o capitalismo. E me parece que o capitalismo ele vai muito mais contra, ele tem muito menos ponto de contato com a doutrina de Jesus, com a vida de Jesus, com a postulação de Jesus. O capitalismo é o grande pecado estrutural que nós vivemos na sociedade. A gente tem as classes menores, através desse sistema econômico capitalista, que cada vez o rico vai ficando mais rico, a grande concentração de poder, de dinheiro, de capital, está na mão de poucas pessoas no mundo e tem uma classe miserável sofrendo porque exatamente o sistema prega isso, né? E me parece que Jesus ele foi na contramão desse sistema. O tempo de Jesus o sistema era o sistema romano e o religioso judaico. Ele foi contra o sistema religioso e ele foi contra o sistema romano também. Então, olhar o evangelho cristão, estou olhando o cristão a partir de Cristo, ele não pode ser segmentado, ele não pode ser sistematizado dentro de uma estrutura, porém ele pode ter os seus pontos de contato, seja onde for. Muito bom. Reverendo Cláudio, me parece, tá aí, eu quero a sua opinião sobre essa questão, que hoje a esquerda é muito criticada por um lado, por conta dessa questão dos pensamentos, de você substituir toda essa cultura. Mas o outro lado não exagerou em colocar esse pensamento capitalista ou de direita, endeusando ele, colocando, inclusive, em alguns casos, até como objeto de salvação, né? Se você está do outro lado, você não é nem salvo. Isso não é também um problema? Acredito que seja o maior problema, né? Isso aí não é de hoje, é desde do período da Reforma, né, com a burguesia financiando, até mesmo Lutero. Eu sei que tem a parte muito boa da Reforma Protestante, sua fé, suas escrituras, porém, a gente sempre tem os movimentos políticos e o poder do capital se apropriando de cada movimento histórico. E a gente tem um capitalismo muito forte, estrutural, que vai usar o nome de Jesus como uma moeda de commodities, porque é o grande capital do capitalismo, é o nome de Jesus e a reforma da igreja, porque ela prevê exatamente essa diferenciação elitista de recursos, de movimento de fé, de resultado da vida, sabe? E isso vai se colando ao capitalismo. Então, o capitalismo, de fato, é um grande problema estrutural que nós temos. Um grande sermão agora do Papa Francisco, ele, em um dos pontos que eu achei maravilhoso, ele exatamente critica esse problema estrutural na humanidade. O capitalismo como sendo o grande mal atual da humanidade, a concentração de poder na mão de poucos. Pastor Heleno,
O pastor Cláudio levantou algumas questões aqui, eu acho interessante até do irmão falar também e comentar. Ele citou várias vezes aqui o exemplo de Cristo, né, e tudo mais, o seu pensamento. Essa questão do capitalismo usar o nome de Cristo, né, e, por exemplo, com a ideologia norte-americana, de dominação do mundo aí, também não é um problema, pastor? Querido, eu vejo tudo isso uma questão de equívoco. O pastor Cláudio, ele citou, né, que desde no Antigo Testamento nós vemos atitudes socialistas. Mas eu vou pegar agora Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Em todos esses momentos, na revelação de Deus ao pai da fé, Abraão, ele diz assim: enriquecerei o teu nome, te enriquecerei muitíssimo, farei o teu nome grande como uma pessoa poderosa financeiramente falando, darei riquezas. Ele faz isso com Abraão, Isaque e Jacó, com os patriarcas. Então, eu não vejo um Deus que condena a riqueza. Eu vejo um Deus que condena a ostentação, que condena o amor ao dinheiro, mas que esse negócio que Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico no reino dos céus, está ligado às pessoas que estão com o seu Deus chamado Mamon, chamado dinheiro. Então, eu acho que essa compreensão que se tornou muito equivocada com um pensamento aí, e que hoje estão chamando de minimalismo, viver do mínimo, do necessário apenas, isso aí é uma vertente de um socialismo partidário e não de um socialismo bíblico. Porque se nós pegarmos, por exemplo, em Atos, os textos citados aqui de Atos, nós vamos encontrar que não foi uma instituição, não foi uma regra, não foi um mandamento. Foi uma maneira que se encontrou de viver naquela época, naquele momento. Mas a gente não vê Jesus pregando contra as instituições comerciais, propriamente dito. Mas ele prega contra tudo aquilo que dentro do coração do homem endeusava, inclusive o dinheiro. Então, em Atos, os irmãos ali vão entregar os seus bens aos apóstolos, todos eles viviam em comum, ninguém se sentia dono de nada. Agora eu pergunto para você, nos dias de hoje, eu vou usar um exemplo bem prático aqui. Eu estava atendendo socialmente uma família que estava com necessidades, eu levava roupas, levava comidas, e aí a vizinha disse: pastor, vem cá, para. Porque esta mulher passa o dia brigando, fazendo isso, fazendo aquilo, aquela a quem eu atendia. Uhum. Ela não quer trabalhar, eu chamei para limpar minha casa, eu pagava, ela não quis. E ela disse na minha cara: eu nem lavo roupa. Por quê? Porque eu não preciso, eu uso, quando não serve mais eu jogo fora, porque todo mundo me atende. Então, esse socialismo que a gente vê hoje, de tirar do rico para dar para o pobre, é uma maneira de perpetuar, desculpa o termo aqui que vai ser um pouco jocoso, a vagabundagem. Você está patrocinando aquele que não quer. É diferente, por exemplo, da manifestação dos apóstolos, em que eles administravam os bens e diziam: olha, agora nós vamos organizar a igreja para que tenha o diaconato, para que se possa atender a mesa das viúvas, a mesa dos órfãos. Esse é um socialismo que eu posso encontrar, identificar na Bíblia. Uhum. Mas não esse socialismo que veio aí, né, que aconteceu na França por 78 dias, que mais tarde se tentou, né, a Comuna Francesa, e depois se perpetuou, sim, se solidificou com o pensamento de Karl Marx e de Engels. Por isso, quando a gente fala, é quase impossível desassociar
o socialismo, o comunismo, socialismo, seja lá que nome a gente possa dar aqui, de Karl Marx e Engels. Né? Eu sei que houve os principiantes que tentaram o socialismo utópico e assim por diante. A gente sabe que tiveram as primeiras construções desse pensamento, mas onde ele se perpetuou? E daí, a partir daí, ele se expandiu e se espraiou e está até hoje. É o pensamento marxista. Então, nesse pensamento, é um pensamento diabólico. É um pensamento que veio das profundezas do inferno. É uma preparação... O senhor está falando do capitalismo? Não, do socialismo. Ah, tá. Né? É um socialismo, tá? O pastor Cláudio queria fazer uma brecha aqui comigo, né, pastor Cláudio? Mas não é, não. É o comunismo que está aí. É uma preparação para o governo do anticristo. Trazer tudo para um governo único. É a preparação mental do indivíduo como um todo, quer ele cristão, não cristão, para... É o cenário sendo construído para a chegada do governo único, o chamado anticristo. Não tem lógica. Meu querido, acorda, igreja. A gente vai poder comentar mais, mas isso no próximo bloco. O pastor Heleno, inclusive, vai explicar essas... Já 2 vezes que ele fala, né, que a Bíblia mostra o socialismo, mas não é uma prática socialista. Ele vai explicar essa diferença e a gente vai falar um pouquinho também sobre o pensamento cristão, que é mais ligado a essa linha. Por exemplo, dentro da Igreja Católica, a teologia da libertação, teologia da missão integral, dentro das igrejas evangélicas. Nós vamos falar dessas vertentes também, mas tudo isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, código 11 3115 0819. Esse é o número da Secretaria-Geral. Lá na Agrade, você vai encontrar um espaço preparado para você que já tem esse talento, já tem esse dom no manuseio da palavra, que gosta dos estudos teológicos, para você se aprimorar, se aprofundar e aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, amanhã, horário comercial, você liga, pegue todas as informações, a unidade mais próxima da sua casa, os cursos oferecidos, valores e tudo mais, para você fazer parte desse time e ser o próximo aluno da Agrade, tá bom? Nosso QR Code também vai aparecer aqui. É só você aproximar o seu celular e automaticamente você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Além de acompanhar nossa programação ao vivo por lá, você também pode ver e rever todas as nossas entrevistas. Todo o conteúdo do Vejam Só está lá à sua disposição, inclusive para você compartilhar esse bate-papo, tá bom? Então, de repente, se teve essa discussão aí na sua igreja, na escola dominical, manda o link desse debate aqui para o pessoal assistir, para o pessoal pensar um pouquinho também, tá bom? Além do YouTube, vão aparecer aqui, ó, todas as redes sociais da HIT, perfil no Instagram, página lá no Facebook, siga, curta, para que você receba sempre informações dos temas que serão abordados, dos convidados, o que vai estar acontecendo aqui no nosso dia a dia, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o programa Vejam Só, depois desse intervalo bem rapidinho. A gente já vai, na sequência, retomar a nossa reflexão, na verdade, a nossa conversa sobre esse tema, se é verdade que o cristão não pode ser socialista. Recebendo aqui no estúdio com muita alegria, o pastor Heleno Bezerra, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Apostólico da Restauração, e o pastor Cláudio Neres, que é da Igreja Congregacional. Agora, eu quero dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só e manda a sua participação, respondendo ao nosso convite. Isso mesmo, envie a sua foto, envie o seu vídeo para esse endereço, vejamsó@hittv.com.br. Não esqueça de mandar o seu nome completo, a cidade e o estado de onde você é, e se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, pode colocar o nome também que a gente fala por aqui, tá bom? No vídeo você pode mandar sua sugestão de tema ou ainda responder algumas das questões que o programa Vejam Só levanta. Fique à vontade para participar.
Nossa primeira foto de hoje vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. E quem aparece aí na sua tela é o Paulo Ricardo. Paulo, obrigado, viu, amigo, pela audiência, pelo carinho, mandar a sua foto. O pessoal do Rio Grande do Sul sempre participando em peso também. Agora a gente vai lá para o estado do Rio de Janeiro e da cidade de Itanhangá. Quem vai aparecer aí é o Severo Cassiano. Severo, obrigado, viu, amigo, pela audiência, pelo carinho. Confesso que nunca tinha escutado essa cidade aqui, mas já fica aqui para a gente conhecer também. Obrigado, viu, o Rio de Janeiro também, sempre bombando aqui na nossa programação. A próxima foto é do Otoniel Machado e ele é lá de Goiânia, Goiás, e tá ali, ó, acompanhando, vejam só, com a Bíblia aberta. Muito bom, Otoniel, é o melhor jeito de você acompanhar os nossos debates, sempre com a sua Bíblia aí do lado, para você poder verificar aquilo que os convidados falam, para você realmente crescer no seu conhecimento. E nós vamos encerrar esse momento com mais uma foto que vem lá do Rio de Janeiro, agora de Jacarepaguá, que, se eu não estou enganado, é um bairro lá da capital fluminense. E quem aparece aí é o Antônio Cavalcante, acompanhando o Vejam Só. Antônio, obrigado, viu, amigo, pelo carinho, pela audiência. Como eu falei, o pessoal do Rio de Janeiro sempre participando demais. E ó, quem mandou a foto já está concorrendo. E se você for mandar, você também vai concorrer a esse material aqui, ó. Bíblia de Estudo King James, na sua versão atualizada, que é uma versão que foi lançada por ocasião da Reforma Protestante, o ano passado, uma data comemorativa também para a tradução King James, e eles prepararam esse material de altíssima qualidade. Vale a pena você enviar a sua foto e participar desse sorteio aqui, tá certo? Todo mundo que mandar vai concorrer. E aí, depois, assim, durante o nosso bate-papo, a gente vai colocando as datas certinhas para você, tá bom? Cláudio, eu quero começar esse bloco com você. Inclusive aqui no nosso intervalo, né, você disse que ia responder algumas frases que o Heleno colocou ali aleatoriamente, fazendo algumas citações assim perigosas. Eu queria que o irmão comentasse isso e comentasse também, o Heleno falou dos patriarcas, né? Mas se a gente virar um pouquinho ou andar um pouquinho na história, lá em Deuteronômio, por exemplo, quando da lei de Deus, da recepção dessa lei, dos mandamentos, viúva, órfão, estrangeiro, e tem mais um aqui, não sei se era crianças, não, mas daí é do órfão, né? Órfão, viúva, estrangeiro e mais um que me fugiu aqui agora, o pobre. Pobre. Esse quadripé aí para que o povo não desamparasse nunca. Aliás, não o Evangelho de Lucas, né, todo focado nessas 4 bases. Comenta aí pra gente. Bom, primeiro das frases, né? O pastor Heleno, ele pegou de forma sábia, é claro, ele está fazendo uma oratória ali, advogando um lado, né? Então, é evidente, ele tem que pegar pontos para subsidiar o pensamento. Porém, são frases soltas de radicais do socialismo. Se eu pegar as frases soltas, por exemplo, dos grandes nomes do evangelicalismo mundial, os irmãos vão deixar de ser cristãos, porque a gente vai pegar as frases das cruzadas, de perseguir e matar. A gente vai pegar os grandes nomes da religião que mataram em nome das suas ideologias de fé. Vamos pegar Constantino também, que usou a bandeira de Cristo, que se apropriou disso para financiar guerras e, em nome da guerra, criar o seu grande império. Então, assim, daí os irmãos vão deixar de ser cristãos por estas frases. Então, elas não servem, eu acredito que não servem. A gente tem que olhar o conceito e a base fundamental, fundante de tudo, né? Porque pessoas, elas não podem, por si só, estabelecer-se como regra normativa de um sistema. Então, assim como um pastor também não pode ter autoridade em si para se estabelecer como a verdade. A verdade do pastor tem que ser o dispenseiro da palavra, ele tem que trazer da palavra a verdade de Cristo e não a dele. Então, assim, acredito que essas frases, embora cooperem para uma boa oratória, elas não são, assim, boas, né? Por um outro lado, a gente vai andando na história e realmente
A gente, como cristão, e a postulação de Cristo, a gente tem que sempre favorecer aqueles que são os párias da sociedade, crianças, a mulher, pobre, o órfão, a viúva. E a gente tem o Evangelho de Lucas todo composto para esse público, praticamente, que aborda uma perspectiva da vida e obra de Cristo em auxílio àqueles que são os párias da sociedade. Então, o que a gente entende nesse bojo todo é que Cristo, nessa progressividade, orientou aos ricos que, se eles são ricos, e é evidente que tem algumas pessoas que têm mais capacidade que outras para concentrar capital, que elas sejam as responsáveis para dar suporte para aqueles que são pobres, que elas sejam as responsáveis para comprar lenço para aqueles que choram, que elas sejam as responsáveis para trazer remédio e cura àqueles que estão precisando. Então, a gente vê isso muito claro no Evangelho. E a gente não vê no Evangelho de Cristo Jesus, por exemplo, ele dando legitimidade à igreja através do sacerdote, do levita, como pessoas que vão entrar no reino do céu, mas ele dando legitimidade a um samaritano que não faz parte da cultura cristã ou gospel vigente do primeiro século, dentro da parábola de Jesus, mas é um homem rico, tinha vinho, tinha azeite, tinha dinheiro, e dispôs do seu dinheiro, do seu dízimo, do seu capital, para amparar um cara que estava moribundo, jogado no caminho. Estou citando a parábola do bom samaritano. Ele vai lá, pega esse indivíduo, leva para o hotel, dá do seu vinho, dá do seu azeite, paga o hotel, e se houvesse alguma coisa a mais, na volta ele pagaria o hotel. Então, é essa ética que Jesus dá ao capital ou dá ao rico. Esse é o procedimento. Você é rico, sim, tem todo o direito, desde que o dinheiro não seja o seu Deus e controle a si, mas você controle ele. Então, se você é rico, você tem a responsabilidade de agir com justiça e equidade social, porque essa é a ética cristã real e verdadeira. Então, Jesus ele não era capitalista, ele não era socialista, Jesus não pode ser condensado dentro de um sistema, seja ele qual for, nem dentro do sistema cristão religioso, vou dizer assim, evangelical. Jesus não pode ser condensado nisso. Não dá para deixar ele preso, né? Pastor Heleno, eu quero que o irmão explique, você citou 2 vezes isso, inclusive, da Bíblia relatar episódios de socialismo, mas isso não tem a ver com a questão política disso. Eu queria que o irmão explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa separação aí e se isso não significa que o socialismo pode ser uma coisa boa, se a gente colocar ali o gospel depois. É muito interessante a gente observar que práticas sociais, práticas que a gente vê de atendimento ao pobre, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, vêm desde a lei veterotestamentária. Nós vamos identificar, por exemplo, uma frase interessante que tem em Deuteronômio 18:8, 8:18, que diz assim: e quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te promete, vocês vão enriquecer, mas cuidado. Lembra-te que foi o Senhor que te deu poder para esse enriquecimento. Então, eu não vejo um Deus contra riquezas. Eu vejo um Deus contra o amor ao dinheiro, contra a arrogância dos poderosos. Então, é uma linha tênue que a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai entrando de sola, né, em um pensamento que vem aí de uma linha completamente absurdada, né, e achar que isso é regra matriz do Evangelho. Então, a gente vai ver Jesus, como o próprio pastor Cláudio disse, por várias vezes, Jesus atribuindo responsabilidades aos que são mais abastados. O fato de Jesus atribuir responsabilidades, isto é, dizer, vão lá, ajudem, é o ofício maior de Cristo, transformar corações. Foi o que Jesus veio fazer, ele veio salvar o homem do próprio homem, da própria a autovalorização excessiva e
esquecer dos mais necessitados. Então, o que Jesus vem e prega para, inclusive, esses que são mais abastados, é dizer assim, apesar de você ter tudo isso, lembre-se do órfão, lembre-se da viúva, lembre-se do pobre e do estrangeiro, o mesmo que está na primeira lei. Então, o cuidado que eu tenho aí é o seguinte, que esta prática do amor comum que Jesus ensina, nada tem a ver com o socialismo que nós vemos como implantação no mundo de então. São duas coisas completamente diferentes. O socialismo, ele prega contra as instituições, ele tem um trabalho sujo, um trabalho podre, dominar a carreira psiquiátrica e usar as leis da saúde mental como um meio de obter controle coercitivo sobre aqueles que se opõem aos objetivos comunistas. É podre. Então, jamais eu vou ver Jesus num pensamento desse. Eu vejo um Jesus, sim, que nos ensina, que nos exorta a olhar para o menos favorecido, como ele mesmo diz, tive fome e não me deste de comer. Você não concorda? Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me vestiste. E quando perguntarem, quando foi que... Porque quando fizeste a um destes pequeninos, a mim vocês me fizeram. Porém, Jesus não se manifesta ali contra as instituições, vamos dizer, financeiras. Ele pregou muito sobre o papel do sacerdote, que isso deveria ser e o sacerdote era corrupto, que vendia um cordeiro estragado como... Jesus estava pregando contra o mau caratismo. Andava com os publicanos que... Isso, que cobravam o dinheiro. Mas ele impostos, diz, olha, chegaram para ele e perguntaram, mestre, nós devemos pagar tributo ao rei de Roma, ao César? E Jesus respondeu, olha, de quem é essa esfinge aqui? Disse para ele, é do imperador. Então Jesus disse, não. Eu concordo contigo. Dai a César o que é de César, os tributos do reino natural, mas dai a Deus o que é de Deus, os tributos do reino de Deus. Dízimos e ofertas são os tributos do reino de Deus. Jesus deixou bem claro isso, ele deixou as coisas muito bem organizadas, mas o pensamento que hoje nós trazemos de muitos pseudos cristãos é um pensamento que fica se relativizando a palavra. Essa relatividade, ela é podre. Satanás tentou fazer isso com Jesus lá no deserto, é pegar a palavra de Deus, pegar os conceitos bíblicos, pegar princípios bíblicos e relativizar e trazer para... Então eu sou contra, não o socialismo, vou usar esse termo que a gente está vendo na Bíblia, eu sou contra esse socialismo que é implantado através dessa filosofia que veio de Karl Marx. Você está pensando, a minha pergunta não é nenhuma pergunta. Por ser tudo isso que o pastor colocou, não seria importante nós termos cristãos dentro desse segmento, exatamente para trazer essa sobriedade da palavra e do real socialismo? Terminantemente, não. Assim o como... cristão ele deve manter o princípio que foi instituído na primeira lei, ratificado na segunda lei. Esses são os princípios. Então, o que o pastor está dizendo é que o cristão não pode fazer parte de nenhum segmento estrutural social. Eu não sou a favor da dissociação entre governo e Estado. Não é bem por aí. Eu sou contra estas linhas de pensamento que vêm por uma cabeça diabólica, uma cabeça massificada pela doutrina satânica, e que nós queremos aceitar e adaptar e remaquiar então, para que ela para que ela se associe a nós. Não, nós temos já a nossa carta magna, nós já temos a nossa Bíblia, nós já temos as nossas regras de fé e prática. Okay, mas nós devemos nos pautar nela. Nós estamos falando de igreja, estamos falando de política, estamos falando de socialismo, capitalismo, se o cristão pode fazer. Essa é a pergunta, certo? Então, se ele é cristão... E dentro do seu pensamento, o cristão não pode fazer parte de nada da vida. Não, eu ele tem que nascer, viver e morrer para ir para o céu. Ele tem que deixar na tudo sociedade acontecer moderna. Aqui. As injustiças acontecerem. Ele não pode participar de nenhum segmento. Esse socialismo diabólico que paira na nossa sociedade moderna... A gente tem que se livrar desse pensamento pequeno. Que está acontecendo, por exemplo, na China, que vão lá, derrubada de igrejas, porque o governo do Xi Jinping, lá do Xi Jinping, não quer mais igrejas. E é esse o socialismo que eu tenho que defender? Não, aqui não. Eu
abomino esse socialismo moderno e não chamo, ainda que aceitei chamar, as práticas comuns que nós vemos na igreja de Jesus Cristo, lá no princípio, que atende ao órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o necessitado. Não quero chamar mais de socialismo. Mas eu quero chamar de prática cristã. Dentro das suas premissas, o cristão ele não pode fazer parte de nada da vida. Não. Nem do sistema capitalista vigente. Você está dizendo, não eu, pastor Cláudio. Você disse isso. Eu estou dizendo desse socialismo que nós temos hoje. Calma. Nós estamos calmos, nós somos amigos, irmãos, né, pastor Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Heleno. Você disse aí, e colocou muito bem, dessa opressão. Citou o governo chinês como um exemplo, talvez atualmente muito emblemático para o nosso dia a dia. É o modelo do que se quer no mundo. Mas daí eu te pergunto, pastor, você mesmo já citou aí da questão dos patriarcas, da própria terra, né, da entrada na terra prometida, de Deus falando, eu enriquecerei vocês. O sistema capitalista, ele não reforça essa ideia desse esquecimento, dando valor à capacidade do indivíduo, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele faz, não acaba exaltando isso, não chega a ser opressor. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, só mora na rua quem quer. Esse lado do capitalismo também não é um problema para o cristão? Olha, com certeza nós vamos ver como um regime, como uma vertente aí, né? As falhas existem no capitalismo, existem no socialismo, porque o grande problema é que a gente criamos, foi ótimo para um professor de português, é que nós criamos partidos dentro do cristianismo. E nós precisamos viver o cristianismo de Bíblia, de origem. Certo. Se nós vivermos o cristianismo base, que é o cristianismo bíblico, o cristianismo de origem, eu não preciso de regime capitalista, eu não preciso de regime socialista, eu preciso simplesmente conhecer a palavra de Deus, que é a carta, que é o código, que é a constituição do reino de Deus. É que nós entendemos muito o cristianismo enquanto religião, mas não entendemos enquanto reino. Enquanto a igreja permanecer, esse é o ponto. Enquanto a igreja permanecer com a consciência, e ela tem sido esse pensamento perpetuado pela liderança cristã. A igreja, enquanto religião e não enquanto reino, nós continuaremos pecar. Porque Jesus, ele disse bem claro, agradou ao Pai dar-vos o reino. Jesus nunca chegou e disse, agradou ao Pai dar-vos a nova religião, que abomina a religião do judaísmo e agora nasce uma nova religião no berço do judaísmo, mas ela é oposta. E esse pensamento foi perpetuado pela igreja primitiva, por muitos da igreja primitiva. Então, os equívocos existem, mas a gente hoje, né, vive numa sociedade com muita informação, a informação que paira diante de nós, que pula, que salta diante de nós, 24 horas por dia. Mas Paulo mesmo usa o termo, o Deus desse século cegou o entendimento para que a gente não conheça. E aí ele diz sobre a renovação de mente. Quando eu passo pela renovação de mente, quando eu passo pela renovação de mente, eu vou entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu passo por esta metanoia, eu não vou precisar de socialismo, de capitalismo, eu não vou precisar vamos dividir disso. O tempo, que eu preciso falar também, Zé. Ainda que nós somos seres práticos. Eu preciso falar também. Na sociedade. Você está monopolizando o programa, então eu queria falar também. Sim. A respeito da pergunta antes de você falar, pastor Cláudio, eu até já vou avisar os irmãos que o nosso tempo ele é curto. Sim. Então, assim, vamos socializar esse tempo. Exato. Entendeu? Para a gente poder todo mundo falar aqui. Pastor Cláudio, você quer comentar o que o Heleno estava falando? Falou da teologia da libertação, né? Sim. No começo do bloco. E a teologia da libertação tem os seus desdobramentos da teologia da prosperidade. E dentro dessas igrejas pentecostais, neopentecostais e algumas até tradicionais que acabaram se apropriando porque ela alimenta o capitalismo, se falava muito da herança abraâmica. Então, esses termos que o pastor Heleno usou, Abraão, Moisés, essas são as grandes figuras folclóricas, entre aspas, que fazem base dessa teologia da prosperidade, muito invólucro aí do capitalismo. Mas nunca se pegou
que o nosso grande ícone não é Abraão, não é Moisés, não é Jacó, não é ninguém. É Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é esse homem rico. Não teve onde dormir, não teve aonde comer, não tinha a parada certa, certo? Tinha tudo isso. Então, ele é o nosso modelo. Tudo isso. Peraí. Ele é o nosso modelo. Não é Abraão. É esse o regime que nós devemos viver, a vida de Cristo. Agora, o grande problema é que esta polarização tende a colocar essa capa: se você não é de direita, você tem que ser de esquerda. Se você é de esquerda, você não é de direita. Isso é um grande problema. O cristão, ele tem que ser sal e luz, ele tem que ser a água que permeia, água para entrar e trazer tempero no meio social. Nós estamos numa evolução humana, estamos na evolução no pensamento cristão também, e é importante, é salutar que o cristão esteja envolvido na vida dos homens, que tragam o reino de Deus para cá. Esse dualismo maniqueísta que acabou trazendo céu e inferno, sacro e santo, tirou a possibilidade do verdadeiro cristão de ser sal e luz no meio, na vida, agindo na vida. Então, assim, eu postulo a ideia de que se a pessoa ela é socialista, entre aspas, ela vive o social bíblico, cristão, coerente com a vida de Cristo Jesus, é importante para ela estar permeada na sociedade, seja por qual viés for, dentro do sistema capitalista como socialista, trazendo tempero lá dentro, ou dentro do sistema socialista, sendo socialista ou capitalista, mas trazendo tempero e sabor para que as coisas possam ser peneiradas, a gente tenha uma coisa mais pura, mais santa, mais próxima do reino de Deus. Então, o cristão é para estar na vida. O cristão não pode ser um cara segmentado dentro de um gueto, que não vive na vida. Isso é um pensamento muito apequenado, é um reducionismo. Jesus não pode ser reduzido a um sistema político, a um sistema partidário, a um sistema cristão e religioso. Volta a fala do pastor Heleno. Ele falou que a gente tem uma regra de prática e fé, tal, a Bíblia, mas o povo cristão é o povo mais dividido do mundo, é a religião mais dividida. A gente tem vários pensamentos, a gente não consegue andar juntos nem na mesa na hora da ceia, porque as pessoas são impedidas de tomar ceia uma na igreja da outra. Quanto mais se tratar de político. Então, a gente não se resolveu nem internamente. Vamos se nivelar em Cristo Jesus e não pelas religiões. E não pelas religiões. A gente tem que ser cristão na vida. Exatamente. Ser cristão na vida. Então, eu não preciso ser socialista marxista. No trabalho, seja como empresário, seja como um autônomo, seja como pobre, seja como for, você precisa ser cristão aonde estiver, porque você vai ser agente de Deus aonde você estiver. É isso. Eu Simples acredito e observo, inclusive na fala de ambos, que tem vários pontos de contato entre o pensamento dos dois, que o erro está em levantar uma bandeira específica e deixar Cristo de fora. Exatamente. Ou seja, tanto um lado quanto o outro, às vezes exagera da parte política e esquece a parte espiritual, quando tinha que ser o contrário. Eu quero só pegar algumas opiniões que a gente separou aqui e vou pedir para os amigos comentarem, bem rapidinho, para a gente dar voz também ao nosso telespectador. O primeiro comentário é do José Soares, e ele falou o seguinte, creio que não, que a Igreja de Atos não é um exemplo de igreja socialista, pois o socialista está envolvido com muita coisa errada perante a sociedade, que foi o que o pastor Heleno colocou bastante aqui. O próximo comentário é do Romário Nepomuceno. Aí ele fala o seguinte, a Igreja de Atos repartia não por imposição, mas por amor. O socialismo impõe e tira. Muito bem. Não se doa, que é uma crítica também, que é muito constante ao pensamento político. O próximo comentário do Nelson Oliveira, ele responde o seguinte, não, porque, sobretudo, o socialismo é ateísta. Pronto. Eu vou pedir, dar sequência para o pastor comentar. O Jobson Maceno, para a gente colocar o último aqui, não existe socialismo entre irmãos, existe amor ao próximo. Somos corpo. Pastor Heleno, eu queria que o irmão comentasse a questão do socialista e ateísta, mas, de novo, não é a gente colocar um carimbo e tudo aquilo que vem junto está errado? Não tem coisa que dá para a gente olhar ali? As questões são assim,
O socialismo, ele traz algumas maquiagens. Ele traz algumas coisas que são, inclusive, bíblicas. Se você pensar, pegar aqui a fala que o pastor Cláudio traz, há vertentes, há uma maquiagem até bíblica ali. Porém, no seu escopo geral, ele é negacionista. Ele nega a Cristo, nega a igreja, ele nega as instituições, porque esta é uma prática de destruição. O comunismo, o socialismo, ele é destrutivo. Ele vem para combater, inclusive, o próprio cristianismo. Como é que eu, que sou cristão, genuíno, que fui salvo por Cristo, que reconheço Cristo como Senhor do meu reino, posso aceitar que uma cabeça venha reinar contra a cabeça que é Cristo? Eu não posso aceitar isso, de maneira alguma. Então, como ateu, como um pensamento apenas filosófico, que é o socialismo, é um pensamento filosófico, ele traz essa coisinha, essa roupagem bonitinha, alguns adornozinhos que se parecem bons, sim, mas nem tudo que reluz é ouro. Sua base é totalmente antibíblica, anticristã, diabólica. Muito bom, pastor. Inclusive, nem tudo mesmo, viu? Minha caneta que reluz, mas não é ouro. Não é ouro. De fato. Pastor Cláudio, eu quero que, infelizmente, nosso tempo vai terminar e nós vamos encerrar com a participação do irmão, mas eu queria que o irmão colocasse alguns comentários finais aí, porque se a gente levar o povo a pensar, pelo menos, que essas bandeiras podem atrapalhar, eu acho que a gente já vai ter avançado bastante. Sim. E sou um pouco assim como preconceituoso quando a gente coloca assim, ó, isso é ateu, isso é do mundo ou da sociedade. Eu fico com essa impressão. Fazendo até alusão a duas frases muito legais que colocaram ali. Primeiro, que todo governo totalitário que acaba inferindo na vida e governando o consciente das pessoas, levando elas a fazerem aquilo que elas precisam fazer de acordo com o Estado, não é do reino de Deus, mas seja de qual vertente for. Você está falando mal dos Estados Unidos por quê, pastor? Exato. Seja qual governo for, socialista, capitalista, nenhum regime pode ser totalitário. É a liberdade da consciência do indivíduo. A segunda frase que foi colocada ali é um grande equívoco em achar-se que o socialista é ateu. Aliás, o Marx, ele não era ateu, ele era um religioso, muito mais religioso que eu. Não sei quantos leram o Capital ou leram Hegel, né? Porque as pessoas conhecem o socialismo e comunismo a partir das falas de pinçadas de pessoas que nunca leram isso. Então, se tem a ideia de que um socialista é ateu. E necessariamente não é assim, não funciona assim. Eles são religiosos também, assim como Marx acendia a vela, colocava a bandana vermelha e ficava em silêncio. Um rito religioso que ele tinha. Então, assim, eu não faço isso, eu não tenho essa prática. Outra questão que eu gostaria de comentar, dentro de um minutinho, pastor, por favor. Um dualismo, né? As pessoas separam corpo, alma e espírito. Né? Sempre houve essa doutrina dentro da igreja. E nós somos um ser integral. Estamos na vida, estamos aqui, temos corpo, temos alma ou espírito, enfim, não podemos nos desassociar dessas coisas. A gente precisa cuidar também desse solo, dessa vida. O cristão não pode viver pensando no céu, ele tem que pensar na terra. E o céu é um plus para a gente, né? Um lucro. Mas a gente tem que pensar naqueles que são menos favorecidos aqui, porque esta é a palavra de Jesus a todos nós, cristãos, sal e luz em qualquer segmento da vida. Eu queria também ter tempo para a gente falar mais sobre essa questão da missão integral, desse socialismo cristão, que muitos teólogos, principalmente ligados à Igreja Católica, defendem também, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Mas eu tenho certeza que foi muito proveitoso, levou até você bastante reflexão e informação. Coloca aí no ar o resultado parcial da nossa enquete, tá aí, ó. O texto de Atos 2 não é o exemplo de uma igreja socialista? Sim, 12%, e não 88%, ou seja, a maioria esmagadora acreditando que não é um exemplo. Os nossos convidados acham que é um exemplo, não socialismo político, mas bíblico. Né?
Então, fica aí para a gente poder pensar. Eu quero agradecer demais ao pastor Heleno Bezerra, ao pastor Cláudio Neres, os contatos de ambos passaram aí, fique à vontade, tá bom? Eu quero agradecer também a você que nos assistiu, que deu o carinho da sua audiência, que participou, que mandou sua foto, que respondeu a enquete. Muito obrigado, Deus abençoe. E olha, amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!